Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, um programa ao vivo, Raízes da Umbanda. Gostaria de, primeiramente, elevar o nosso pensamento a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, aos senhores Exu e senhoras Pombagiras, e pedir para que nos envolvam com a força dos vossos mistérios, nos dando a proteção e a sustentação para realizarmos mais um programa. Muito obrigado e muito obrigado. Bom, nesse programa eu vou ter mais umas perguntas a serem respondidas que foram feitas na semana passada, que não deu tempo, e nós interagimos aí com um e-mail com as pessoas aí que perguntaram e nós não tivemos tempo aí para responder, tá? No programa de hoje nós vamos estar falando sobre as nossas guias, né? Gostaria de fazer aí, abordar de uma forma ampla, dando algumas sugestões, informando como é feito, como os filhos da casa se utilizam das suas guias, como elas são consagradas, para que elas servem, enfim. É para a gente simplesmente aí trocar essas experiências, né, e de alguma maneira contribuir aí para quem tem alguma dúvida para que serve uma guia, por que utilizar uma guia, possa ter aí hoje a possibilidade de tirar as suas dúvidas e ter aí um pouquinho de conhecimento, tá certo? Lembrando que após aí esse tema de hoje, nós vamos abrir aí as perguntas para as perguntas e respostas que virão, né, certamente, e eu tenho aí, eu acho que umas 2 ou 3 perguntas que eu gostaria de compartilhar com os demais ouvintes, onde uma irmã fez aí algumas perguntas interessantes e que ela estava com dúvida, e eu tive a possibilidade aí de interagir com ela por e-mail para sanar essas dúvidas, tá certo? Antes da gente falar do nosso tema de hoje, gostaria de estar passando os canais de comunicação com a gente, né? No caso, as páginas do Facebook, que são 2, Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras, e a página do programa que chama Programa Raízes da Umbanda. Então, se você é a primeira vez que está sintonizado aí no nosso programa, eu peço para que você conheça aí os nossos trabalhos e dê uma curtida na página. Lá tem até as giras, né, que vão ser na próxima sexta-feira. Enfim, tem todas as informações lá na página do Facebook. Lembrando que o nosso terreiro fica aqui em São Paulo, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo lá da Praça do Tatuapé. Nossos trabalhos são caritativos, consultas individuais, todas as sextas-feiras, a partir das 8h30 da noite, tá certo? Nessa sexta-feira, nós teremos a gira de caboclo e de cabocla. Então, quem quiser conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso trabalho,
as portas estão abertas, seja você médium de outro terreiro, seja você dirigente de outro terreiro, seja você que está iniciando na Umbanda, a porta da nossa casa está aberta a todos. Só queria fazer uma observação. Na semana passada nós tivemos no nosso terreiro o batismo de mais 2 filhos que integraram na tenda de caridade do Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras. Entretanto, eu fiquei sabendo após a gira que algumas pessoas elas foram embora em função da demora que teve aí, porque foram 2 batismos e aí acabou atrasando um pouco a consulta, né? Porque assim, era para ser os 2 batismos e após os batismos iam ser os trabalhos normais de consulta. E aí nós ficamos sabendo aí posteriormente aí quando encerrou a gira que alguns irmãos e irmãs foram embora. Então eu peço desculpas se eventualmente aí demorou, acabou atrasando, mas enfim, peço desculpas porque assim, nunca a casa teve 2 batismos, né? Sempre foi uma pessoa, e com exceção da sexta-feira passada, nós tivemos 2 irmãos que ingressaram, e aí acabou demorando um pouco. Então eu peço desculpas aí pelo inconveniente, e semana que vem vai ter gira normal, só com consulta. Então quem quiser conhecer, eu reforço aí o convite. O terreiro fica na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, tá certo? A partir das 8h30, os nossos trabalhos começam, na força dos senhores caboclos e das senhoras caboclas. Tá certo, meus irmãos, minhas irmãs? Então eu vou começar o nosso tema de hoje, né, fazendo, como sempre, superficial, apenas para a gente despertar aí, despertar não, na realidade é de entender o porquê que nós utilizamos as nossas guias, né, por que são consagradas, enfim. E peço também para que vocês, no decorrer desse assunto, possam já estar enviando as suas perguntas, que nós estaremos respondendo ao vivo aqui no programa Raízes da Umbanda, tá certo? Nosso e-mail é centrodeumbanda@live.com, o live é LIVE, e também pelas 2 páginas do Face, Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, e a página do nosso programa, que é Programa Raízes da Umbanda. Então vamos lá. As nossas guias, também chamadas como fios de contas e também como alguns outros nomes, como cordão de santo, colar de santo, elas são ritualisticamente preparadas, imantadas de acordo com a questão vibracional de quem vai estar utilizando, daquele médium que vai estar utilizando e também daquela entidade, né? Claro, conforme o objetivo a que ele se destina aquela guia, né? Então, assim, elas podem ser compostas aí com certos números de elementos, né? Então você pode fazer ela de conta de cristal ou de louça, ter búzios, lágrimas de Nossa Senhora, palha da costa, enfim. Tudo isso distribuído num fio, né? Num fio, seja ele de aço, seja ele de nylon, até mesmo de fibra vegetal, né? Então, e claro, respeitando sempre a numerologia de como essas contas elas vão ser montadas. Muitas das vezes, um guia espiritual ele pede para o médium montar a guia contendo tantas contas de cristal, tantas contas de louça, enfim, com algum búzio. Muitas das vezes um senhor Exu, uma senhora Pombagira, muitas vezes o Exu, ele pede na guia dele que seja incrementado algumas outras coisas, como um tridente, enfim. Então tem diversas possibilidades de fazer a montagem dessa guia, da guia que o médium vai estar utilizando. Só fazendo uma observação que muitas das guias que nós encontramos aí com os médiuns, elas são feitas
daquelas contas de louça, né? Por quê? É uma composição, né, da água e do barro. Então, isso representa o quê? A criação do mundo e dos homens. Por isso elas são mais utilizadas, tá certo? Então, para que serve essas guias, né? Ou esses fios de contas, como vocês quiserem chamar? Nós entendemos que elas servem para duas situações. Primeira, uma das situações é que elas têm o poder de ter a elevação mental daquele que está utilizando, daquele médio que está se utilizando daquela guia. Então, por exemplo, se ele estiver utilizando durante um trabalho espiritual, ela tem a função de estar servindo como ponto de atração da vibração daquela falange que está se trabalhando. Então, um exemplo que eu quero dar. Se você está trabalhando com uma gira de baianos, então você utiliza a guia de baiano para facilitar, abre aspas, essa comunicação com aquela entidade que vai estar sendo feito aquele trabalho naquele dia, né? E a outra situação que nós entendemos para que serve as guias seria de que elas servem como um para-raio, né? Se, por exemplo, o médium, seja o dirigente, seja o médium da casa, que não é o dirigente, está sob o alvo de uma possível demanda, ela serve para que essa demanda não bata de frente com o médium. E aí ela serve como proteção. Proteção de que maneira? Que se aquela carga, aquela energia negativa, ela for muito forte, sim, é o que acontece muitas das vezes aí quando falamos que a guia arrebentou. Então, do nada, né? Ou o guia está incorporado, ou ele acaba de ir embora, e a guia aquele fio, seja o fio de nylon ou qualquer outro fio, ele se arrebenta, as contas elas caem no chão, enfim. Então, inesperadamente, inexplicavelmente, a guia se rompe, né? Então, isso, muitas das vezes, não todas as vezes, mas é entendido, é interpretado como uma possível demanda, né? Então, assim, aí eu abro um parênteses, que existe uma situação que eu entendo que em todas as vezes deveriam ser perguntada ao guia da casa se aquelas contas que foram encontradas depois que caíram no chão, elas podem ser utilizadas para fazer uma outra guia, ou se elas devem ser despachadas. Fica como uma observação aí para vocês, né? Então, assim, um ponto que é interessante a gente também está falando é a forma da confecção dessas guias, né? Dependendo o ritual de cada terreiro, mas aí eu vou estar mencionando como é feito no nosso terreiro, é de que, inicialmente, quando você estiver prestes a montar a sua guia, é feita uma firmeza. De que maneira? Acendendo uma vela, por exemplo, e antes de montar a guia, né? Então você acende uma vela para aquela entidade ou para aquele orixá que você está montando aquela guia mediante como ele pediu, e pede para que ele te envolva na vibração e que ele te ajude espiritualmente, dando sustentação para que você faça da melhor maneira possível a montagem daquela guia, né? Não preciso nem dizer que para se montar essa guia, o ideal é estar em silêncio, com o maior respeito possível, né? Quando você compra as contas, antes de você colocar elas no fio, deixa elas num sal grosso, né? Água com sal grosso, numa vasilha branca. Para quê? Para que todas as energias que foram passadas para aquelas contas, seja da pessoa que pegou lá na loja de Umbanda, enfim,
o ideal é de que com o sal grosso você deixe as peças zeradas, né? Deixe as contas zeradas sem energia nenhuma. E que a partir de quando você levanta da água de sal grosso, somente você vai tocar e somente a sua energia é que vai estar contida naquelas contas, tá certo? Então, assim, só uma observação. Isso, procedimento do nosso terreiro, mas que a gente tem o objetivo no programa de sugerir esse fundamento para que irmãos e irmãs possam aí ter conhecimentos de como são em outras casas, de como é em outras casas, né? Pode ser que você tenha um fundamento na sua casa, do seu dirigente, mas é sempre bem visto a maior quantidade de informação possível. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar é que nós devemos ter no zelo e o uso das guias. Uma vez que elas já foi montada, ela já foi consagrada pelo guia, ela já foi fechada pelo guia, então aquilo passa para nossa responsabilidade de cuidarmos da melhor maneira possível. Ou seja, utilizando essas guias somente no terreiro, não permitindo que outras pessoas toquem na nossa guia, cuidando dessas guias na parte de descarrego, fazendo os amacis, isso quando o guia pede para que se dê um banho de ervas nessas guias, se existe muita energia parada naquelas guias daquela determinada entidade ou daquele determinado orixá, muitas das vezes os guias eles pedem para o médium fazer o que a gente chama de uma limpeza energética nessas guias, utilizando aí algumas ervas sugeridas pela própria espiritualidade, né? Eu queria fazer uma observação que é muito fácil de ver, se nós vamos, por exemplo, no santuário, né? Muitas das vezes já me peguei, irmãos e irmãs, andando com as guias para um lado e para o outro, depois de ter feito os seus trabalhos, fumando, utilizando a guia, né, a guia no pescoço. Tive o desprazer de encontrar irmão no banheiro com a guia no pescoço, enfim. Então, o que eu quero apenas pedir para que os irmãos façam uma observação, que se atente ao sagrado, né, que utilizem as suas guias, manuseiem as suas guias como algo sagrado, que a espiritualidade forneceu aquela energia para que você se utilize, para que você se defenda de toda e qualquer eventual energia negativa. Então, irmãos e irmãs, fica aqui, eu não gostaria de estar me estendendo muito nesse tema, mas fica aqui a minha observação, fica aqui a minha reflexão, fica aqui a minha sugestão de como montar uma guia, manusear uma guia, entender o significado do porquê se utiliza uma guia, né? Vale até mesmo falar por que você vai estar utilizando uma guia que foi consagrada para você trabalhar no seu terreiro, e você utiliza essa guia para você ir comprar pão na padaria. Então, assim, existe o cruzamento de guia específica para que você utilize elas na rua. Mas, para isso, o guia, a gente entende que a espiritualidade, a forma de que eles vão consagrar aquela guia vai ser uma forma diferenciada em relação ao que ele vai consagrar para que você utilize no terreiro nos dias de gira. Tá certo? Então, irmãos e irmãs, fica aqui os meus comentários, não vou me estender, mas convido vocês a refletirem, e se tiver qualquer dúvida, qualquer algo que eu disse que não foi muito bem interpretado, eu fico à disposição para estar prestando esses esclarecimentos nos nossos canais aí de comunicação.
Repetindo, nós temos o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. Live é o L-I-V-E, que é o antigo Hotmail. Nós temos 2 páginas no Facebook, que é a página, uma das páginas é a do nosso terreiro, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, e também o programa, a página do programa, que chama Programa Raízes da Umbanda. Você que está chegando aqui agora, né, está sintonizado aí na Rádio Toques de Aruanda pela primeira vez, esse é o programa Raízes da Umbanda, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 10 da noite. Nós estamos aqui ao vivo, respondendo as perguntas, iremos começar a responder as perguntas enviadas aí por todos os ouvintes, tá certo? Só lembrando que os nossos trabalhos espirituais são de sextas a sextas-feiras, a partir das 8h30 da noite, na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, tá certo? Então vamos lá, chegou aí já algumas perguntas. Eu tenho aqui nosso amigo José, lá de Portugal, José Tosi, sempre participando aí do programa. Muito axé para você, meu irmão. Boa noite, prezado Marco Facas, José de Portugal. Grato pelos seus esclarecimentos e conhecimentos passados com seriedade. Mito ou realidade? Só se pode montar guias, seja de preto velho ou qualquer outro guia no terreiro? Ou no caso de não ter terreiro, poderemos montar em nossa própria casa? Qual a diferença de um brajá para uma guia de 3 fios? Ou mesmo um legidibá, salvo erro, penso ser assim que se escreve. Obrigado. Axé, meu irmão. Bom, vamos lá. José, a sua primeira pergunta. Mito ou realidade, só se pode montar guias, seja de preto velho ou qualquer outro guia num terreiro? Olha, o ideal é de que essas guias, que nem eu disse na nossa abordagem inicial, na nossa casa, as guias elas são montadas mediante a solicitação daquela entidade espiritual, considerando forma de montagem, tanto na questão fio, que tipo de fio, e também do elemento, das contas, né? Se vai ser de cristal, se vai ser qualquer outra, quantidade, e, posto isso, vai ser feito o quê? Um fundamento para que se descarregue aquelas contas com sal grosso e acende uma vela pedindo para aquela entidade, para aquele orixá, para onde vão ser consagradas aquela guia, para que ele envolva o médium com a sua energia e que dê sustentação para que seja realizado de maneira satisfatória a montagem daquela guia, certo? No caso de não ter terreiro, eu sugiro para que seja feita uma defumação na própria casa do médium, né? E seja feita uma defumação e que se acenda também a vela, né? Tem o procedimento também do sal grosso, e evoque aquela energia, aquela entidade para que te dê sustentação naquela sua tarefa, de fazer a montagem daquela guia, né? O ideal seria fazer no terreiro, mas se não tem o terreiro, pode-se fazer na casa, desde que sigam esses fundamentos, né? Essas sugestões de fazer uma defumação, de acender a vela, firmar, pedir para aquela entidade envolva você para estar fazendo a montagem daquela guia. O brajá, que você pergunta aqui, com a relação da guia de 3 fios, o brajá ela é utilizada por sacerdotes, né? Então, na realidade, assim, na Federação Umbandista do Grande ABC,
quando é feito a consagração de sacerdote, é feito um cruzamento com a guia que é ofertada, que é a guia do sacerdote, que seria os búzios, com búzios, e também com contas do orixá de frente e o orixá ajuntó daquele médium, daquele futuro dirigente, ou enfim. Então, o fundamento dessa situação do Brajá é de que você tem a consagração do seu pai de frente, do seu orixá de frente, do seu ajuntó, e juntamente com os búzios pertencentes a Ifá, que é o Senhor da vidência. É o Senhor que abre a nossa visão espiritual. Então, quando é feito a consagração de um Brajá, é para um dirigente espiritual. Tá certo, meu irmão? Eu agradeço mais uma vez pela sua participação e muito axé. Eu tenho aqui uma pergunta da semana passada que um irmão mandou para nós no Facebook, que ficou sem resposta, e eu gostaria de responder ao vivo, mesmo porque ele não deixou aí e-mail, enfim, para a gente tá interagindo. O nome dele é Geraldo Neto. Ele pediu: boa noite a todos, poderia me falar sobre o Exu João Caveira? Axé. Irmão, esse Exu João Caveira, desculpa, é um Exu que a gente conhece, né? Porém, poucos médiuns eu vi incorporando esse Exu João Caveira. Eu tenho aí em torno aí de 30 anos de Umbanda. Se eu vi, acho que 3 médiuns com o seu João Caveira, foi muito. Mas o que deu para perceber é de que esses poucos médiuns que eu vi, e foram em terreiros diferentes, se assemelha muito à incorporação. A incorporação e também o perfil, né, do senhor João Caveira. Então nós entendemos o quê? Que o João Caveira, ele vem de uma falange, né, de todos os Exus, da falange Caveira, onde pode se entender João Caveira, seu Tata Caveira, Exu Caveira, Pombagira, Rosa Caveira, enfim. Então você tem toda essa falange espiritual dos Caveiras, né? E especificamente na sua pergunta, o Exu João Caveira, nós entendemos que ele é um Exu que ele trabalha na parte do desapego da matéria, né? É um Exu, vamos dizer assim, jovem, né? E o principal foco dele, pelo que nós entendemos, ele trabalha justamente nessa questão do desapego da matéria na passagem, né? Ele vem na linha com irradiação, com vibração de Pai Omulu, né? Porque nós entendemos que Omulu é a terra em si, né? A terra para baixo. E a parte dos Exus Caveiras, de toda a falange Caveira, regida por Omulu. Entende? Então, irmão, eu entendo assim, que ele quando ele vem, pelo menos a experiência que eu tenho, o perfil desse Exu é um Exu sério, que fala muito diretamente, né? Até se o irmão incorpora esse Exu, até convido e peço para que a gente troque informações e que me dê um parâmetro se a gente... se com você acontece isso, também na incorporação do seu João Caveira. Então ele é um Exu sério, é um Exu que não dá muita, curiosamente, ele não dá muita gargalhada, ele tem a fala direta, seca, e costuma falar muito baixo. Então, irmão Geraldo, mais essas informações
que eu tenho para te passar. Se você tiver algo para acrescentar para mim, inclusive para os outros irmãos que estão nos ouvindo, por favor, fique à vontade, manda para nós que eu vou estar lendo aqui ainda ao vivo os seus comentários, tá certo? Um grande abraço e muito axé para você. Lembrando que o nosso e-mail é centrodeumbanda@live.com. Nós temos 2 páginas no Facebook, que uma é do nosso terreiro, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, e a página do nosso Probanda, onde esses 3 são os nossos veículos de comunicação. Se você quiser mandar perguntas, por favor, fique à vontade. Eu tenho aqui um e-mail do João Cassoli. Olá, Marco, muito prazer em conhecê-lo. Tenho uma pergunta sobre as guias. Enquanto ambiente de terreiro, há problemas usar essas alimentar ou não comida de santo, ir no banheiro com elas durante um trabalho? Espero que não tenha ficado confusa a pergunta. Obrigado. Então, meu irmão, eu não sugiro, seja comida de santo. Se você está fazendo uma oferenda ao orixá, onde está oferendando uma comida, oferendando uma bebida, oferendando um charuto, oferendando alguma outra coisa, não só pode, como deve estar utilizando a energia daquele orixá. Agora, para nós, no caso de nós nos alimentarmos, de nós comermos um sanduíche com a guia no pescoço, isso acontece muito, por exemplo, não quero ser repetitivo, mas no santuário, onde todos conhecem, onde tem a lanchonete. Você vê irmãos sentados na mesa, comendo aquele lanche com a guia no pescoço. Nós entendemos que quando isso acontece, está saindo fora do sagrado. O que se deve fazer? Se você chegou no santuário, em qualquer outro lugar, num ponto de força qualquer, você fez o seu trabalho. Antes de você arrear o seu trabalho, você coloca a sua guia, pede para que aquele orixá te envolva na força na sua força, e você coloque a guia no pescoço. Você arreia o seu trabalho, você faça as suas preces, você canta os pontos, enfim. Aí você recolhe, não deixa nada na natureza, recolhe, e a partir do momento que você recolheu, que você está prestes a sair do teu trabalho, que você já concretizou tudo, tira a guia, agradece e guarda ela envolvida num pano branco, e segue o caminho. Entende? Então, se eu entendi a sua pergunta, que eu achava da pessoa se alimentar, né, de ir no banheiro com elas, eu acho isso algo abominável. Eu acho isso um desrespeito àquele guia e aquele orixá que foi consagrada àquelas contas. Tá certo, meu irmão? Agradeço pela sua participação. E foi um prazer igual aí ter respondido, e agradeço você aí pela participação. Vamos lá. Tem a nossa irmã Silvana Bush, que inclusive quero responder a pergunta, os e-mails que nós trocamos aí essa semana. Mas, Silvana, já que você mandou uma ao vivo, eu agradeço mais uma vez. E então vou responder ela, tá certo? Por que não devemos acender velas para pombagira no quarto e sim em um local aberto de nossa casa? Obrigado. Bom, essa pergunta a gente nós conversamos aí por e-mail, né? Essa pergunta foi tema da semana passada, onde foi numa outra pergunta, eu comentei que as velas para Exu e Pombagira, elas deveriam ser acesas num local aberto. Se for assim, acesa na nossa residência, se você mora no apartamento, que fosse acesa na área de serviço, ou se você morasse numa casa, no seu quintal, ou na garagem, enfim.
O que acontece é assim, energia de Pombagira, energia de Exu, é uma energia densa. E densa não entenda-se por má, mas é uma energia onde você trabalha principalmente com a parte de descarrego. Então, quando você sauda Exu, onde você entrelaça os dedos e coloca a sua palma da mão virada para o chão, o que você está pedindo? Você está pedindo para que Exu absorva aquelas energias eventuais negativas que você tenha. Quando você faz a sua oração no Congá, onde você eleva a sua mão para cima com as palmas, você está pedindo para que o Congá, ou que os orixás, ou que o Olorum te abençoe e te envie aquela energia para você receber. E quando você sauda Exu, você pede para aquelas energias serem negativas, para aquelas energias serem retiradas de você. Então, posto isso, nós entendemos que quando você entra na vibração de Exu, você fica nessa irradiação. Então, por bem, para que essa energia possa circular de uma maneira satisfatória, nós sugerimos que seja acesa essas velas do lado de fora da casa, não em lugares fechados, tá certo? Agradeço pela sua pergunta, Silvana, e fico à sua disposição aí para qualquer outra dúvida que você venha a ter. Bom, eu tenho uma pergunta da nossa irmã Thalia também, que sempre participa. Um grande abraço, muito axé para você, minha irmã. A pergunta o ideal é de quanto em quanto tempo fazer a limpeza das nossas guias espirituais? Irmã, eu não tenho um tempo para te dizer de quanto em quanto tempo. O que nós... a experiência que nós temos no nosso terreiro é de que os guias, eles fazem a solicitação, seja o guia do próprio médium, ou até mesmo os guias-chefes da casa, eles pedem para que seja feita uma limpeza energética, uma limpeza espiritual nas guias, onde é feita uma massinha. Inclusive, as ervas que são passadas para fazer essa limpeza são passadas pela espiritualidade, né? Nós não temos assim uma erva onde eu possa especificar aqui e falar, olha, faça a limpeza das suas guias com tal erva, com guiné, com arruda, com, enfim. Não tenho como mencionar esse prazo, entende? Então, vai dos guias-chefes da casa, ou da tua própria espiritualidade, irmã. Você converse com eles, ou eles mesmos vão te falar, e vão falar, olha, pegue tal guia de tal orixá, ou de tal entidade, e coloque num banho de ervas frescas, né? Isso sempre foi pedido, ervas frescas, e consagre e faça essa limpeza, entende? Agradeço mais uma vez pela sua pergunta e muito axé, minha irmã. Vamos lá, eu tenho aqui uma outra do João novamente. Quando a alimentação estava me referindo a uma festa em um terreiro e durante uma gira de umbanda, ir ao banheiro com elas, se é necessário tirá-las para ir ao banheiro. Quando a nossa roupa da gira, qual sua opinião sobre usar fora do ambiente de terreiro, por exemplo, colocar a roupa em casa e ir para o terreiro com ela e vice-versa? Desculpe qualquer coisa, irmão, um grande abraço. Irmão, é assim, ó, roupa especificamente para trabalho. Nós temos a roupa branca, nós temos a nossa roupa que ela é consagrada no batismo. Então, o ideal é nem para que se você se deslocar da sua casa para o terreiro, você vá já com a roupa de trabalho. Como que nós fazemos na nossa casa espiritual?
as pessoas vêm, trazem a malinha com as guias, com a roupa espiritual e se trocam no banheiro, né, sejam os homens e as mulheres, enfim. E aí, a partir de você colocar a roupa de trabalho, a roupa branca, é que eles vão acender o anjo de guarda, fazer a mentalização no Congar, enfim, se preparar para agir. Entende? Agora, quando você fala, quando a alimentação estava me referindo a uma festa em um terreiro. Então, irmão, se a comida que está sendo posta no terreiro for oferendada, por exemplo, um bolo para o preto velho, se ele consagra aquele bolo, ele é cortado aquele bolo ou não, enfim, e ele dá para os filhos da casa comerem, pode utilizar com a guia, enfim, porque você está dentro do trabalho. Né, você está dentro daquela energia, você está comendo um alimento consagrado por uma entidade espiritual. Agora, o trabalho acaba, o dirigente fechou os trabalhos, fechou a gira, aí tem o que muita gente conhece como AG1, né, de onde existe aquela confraternização, enfim, só que as guias elas permanecem no pescoço, fica aquele falatório, as pessoas começam a fumar, começam a conversar, a conversa a rir, a conversa acaba saindo fora da espiritualidade em si do terreiro. Então, irmão, é aconselhável, é como é feito na nossa casa, é como nós aprendemos. Tira a guia, se quiser ficar com a roupa de trabalho, ok, dentro do terreiro para comer o seu AG1, sem problemas. Acabou isso, troca de roupa de novo, guarda a roupa branca e vai embora para casa, ou enfim, com a roupa normal, tá certo? E assim, não tenho nada o que desculpar, irmão. O objetivo desse programa é de interação total e o que nós pudermos auxiliar aí, nós estamos auxiliando, tá certo? E se você estiver em São Paulo, fica aí um convite para que você visite a nossa casa espiritual na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Os nossos trabalhos são de sextas-feiras, a partir das 8h30 da noite, tá certo? Só queria fazer uma observação que na semana nós tivemos um e-mail de um irmão onde ele pediu para que fosse jogado búzios para ele de uma forma não presencial, né? E eu respondi para ele que nós entendemos, nós temos conhecimento de que existe essa possibilidade em algumas casas, em algumas pessoas, de fazer essa leitura pela internet, pelo Skype, enfim. Mas a forma que nós trabalhamos na parte de leitura de jogo de búzios, ela não é feita sem ser presencial. Por quê? Porque no nosso jogo de búzios, a pessoa que vai fazer a consulta, ela toca nos búzios, ela troca a sua energia com os búzios e a partir daí é que é feita a leitura desses búzios, né? Então, meu irmão, eu peço desculpas, mas enfim, eu não posso sair fora daquilo que nós temos como fundamento para estar talvez facilitando aí um pouco, eu não sei, a sua dificuldade de locomoção, mas eu prefiro dizer o não dessa maneira, do que falar, não, olha, pode ser sim e está tudo certo, entende? Então, meu irmão, eu agradeço pelo seu contato e se você precisar, quiser marcar a hora para nós jogarmos, me manda um e-mail que eu te respondo, tá certo? Só lembrando aos outros irmãos que nós fazemos leitura de jogo de búzios com hora marcada no nosso terreiro, tá certo? Quem tiver interesse pode utilizar aí os nossos veículos de comunicação que eu respondo durante a semana, tá certo? Bom, vamos lá, mais uma pergunta.
Deixa eu só ver aqui. Bom, a Ana Baumgarten Valadares. Olá, estou escutando os ensinamentos. Por que das guias terem que se passar, tem que se passar do umbigo? Boa noite e obrigado. Minha irmã, agradeço aí pela sua participação, pela sua pergunta. E assim, o que acontece? O fundamento das guias, elas são para que seja envolvido tirando os chakras que nós temos aqui na parte do tronco, entende? Então, quando se coloca a guia no pescoço e se pede para que aquela energia do orixá ou daquela entidade que está se trabalhando nos envolva, é justamente nesse ponto. Por quê? Porque quando você tem os chakras da parte da cabeça, na parte do peito, enfim, aquela energia que você pede a consagração, ela vai estar envolvendo todos os seus chakras e facilitando a incorporação daquela linha de trabalho, daquele orixá, enfim. Tá certo, minha irmã? É por causa disso que nós pedimos aí, na realidade, assim, não precisa ser depois do umbigo, mas que venha a ser até o início do umbigo, tá certo? Agradeço pela sua participação e muito axé. Eu tenho aqui uma pergunta do Diego Idel Cavanichi. Olá, meu irmão, axé pelo programa, axé, Diego. Numa gira, na hora de um trabalho, a entidade pode fazer outros tipos de ponto riscado como um complemento para esse trabalho, ou esse ponto dele pode mudar conforme a necessidade. E as guias utilizadas no terreiro, quando nos desligamos, as guias são nossas, desligamos, né, deve ser. As guias são nossas ou do terreiro? Bom, meu irmão, duas perguntas, achei muito interessante. E obrigado pela participação aí, Diego. Bom, você está me perguntando aqui, numa entidade, se ela pode fazer outros tipos de ponto riscado, como um complemento para esse trabalho. Ou esse ponto dele pode mudar conforme a necessidade. Bom, vamos falar assim. O ponto riscado do guia é a identidade dele, né? Onde nós conseguimos ter a visualização de falanges, da forma que ele trabalha. Existe o ponto do guia, né? A digital do guia. Não necessariamente numa gira, o guia ele sempre vai estar riscando o ponto dele. Por exemplo, um caboclo, um preto velho, que seja lá a entidade que for, pode ser traçado, por exemplo, um ponto das 7 linhas. Ou ele pode estar, por exemplo, um caboclo de Xangô, que nem nós, eu recebo os seus 7 pedreiras, caboclo trabalhando na linha de Xangô. Nada impede de que, se na sua chegada ao terreiro ele entende que precisa ter uma sustentação, por exemplo, de Mãe Iemanjá, ele vai estar fazendo, não necessariamente vai estar fazendo o ponto dele, e vai estar fazendo um ponto evocando as forças de Mãe Iemanjá. Entende? O caboclo ele tem o conhecimento de fazer, o caboclo, seja lá a entidade que for, ele tem os devidos conhecimentos para estar fazendo, para estar riscando aquele determinado ponto que a gira específica está pedindo. Então, por exemplo, na assistência, o caboclo, ou o preto velho, ou o baiano, ou, enfim, marinheiro, ele identifica que existe uma energia negativa em um da assistência, e que ele precisa já estar riscando um ponto, por exemplo, para o Baluayê, para que ele já comece
ele evoca a energia de Obaloaiê para que já comece a fazer o trabalho de sustentação com aquele irmão, com aquela irmã que chegou no terreiro e está precisando daquela energia de Obaloaiê para facilitar o trabalho, enfim. Entende? Então, irmão, respondendo a sua pergunta, isso ele pode mudar, sim, conforme a necessidade. E com relação à sua segunda pergunta, as guias utilizadas no terreiro, quando nos desligamos, as guias são nossas ou do terreiro? Bom, meu irmão, eu vou falar assim, na grande maioria dos terreiros, né, eu diria 99% dos terreiros, e aí a gente está falando de Umbanda, as guias, elas pertencem ao médium, ao seu médium, né? Por exemplo, o seu caboclo, ele pede para que seja feita, sei lá, uma guia verde com 53 contas e uma firma marrom. Então, ele vai consagrar aquela guia para você estar utilizando nos trabalhos espirituais, e aquela guia, ela passa a ser sua, de responsabilidade sua. Se você, eventualmente, por alguma situação, se desligar daquele trabalho onde você fez aí o seu desenvolvimento, enfim, você leva essas guias com você. Essas guias, elas não fazem parte da casa. Elas não fazem parte, elas não são do dirigente ou da dirigente. Entende? Por quê? Porque aquilo está imantado, aquilo está envolvido pela energia de um guia seu. Entende, meu irmão? Então, espero ter respondido aí as suas perguntas. Se ficou alguma dúvida, por favor, me manda aqui algum complemento, né, para que a gente possa aí estar te ajudando de uma maneira mais direta, tá certo? Muito obrigado pela participação e um forte abraço. Eu tenho aqui mais a pergunta do o José de Portugal de novo, Axé, meu irmão. Ele respondeu aí, perfeito, fiquei esclarecido, modo pé Axé, salve Xangô, Caú Cabecilha, Laro Exu, Exu Emojubá, seu Tata Caveira e toda a falange dos caveiras. Salve você, meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação sempre aí, pelo apoio. Lembrando aí que nós temos aí 2 páginas, peço aos irmãos e irmãs aí que estão escutando o nosso programa, nós estamos ao vivo no Facebook, que é a página do programa Raízes da Umbanda. Dá uma curtida lá, se você ainda não conhece, e também a página do nosso terreiro, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Lembrando que nessa sexta-feira, a partir das 8h30, nós temos aí os nossos trabalhos espirituais. Ficam convidados a todos aí. Mais uma vez eu falo, nessa semana não teremos batismo, né? Não teremos nenhum filho ingressando na casa, então os trabalhos, as consultas vão ser mais rápidas, tá certo? O João Cassoli me manda um e-mail aqui agradecendo pelas respostas. Muito obrigado a você, meu irmão, pela participação. Toda terça-feira nós estamos aqui das 10 às 11 da noite, tá? Bom, nós temos aqui o Jesus. Boa noite. Pode deixar a guia na imagem do santo no terreiro? Meu irmão, pode. Inclusive, nós temos aí no nosso terreiro a guia do meu preto velho. Ela é colocada, ele usa um chapéu de palha, ela é colocada, o chapéu eu coloco no banquinho dele, e a guia dele eu coloco envolvendo a guia, eu envolvo o chapéu, eu envolvo o chapéu com a guia, entende? Mas isso por um pedido da espiritualidade. Agora, as outras guias, eu carrego comigo, levo para minha casa, envolvo num pano branco, enfim, coloco na minha sacola,
Detalhe, utilizo um pano preto envolvendo a guia de Exu e de Pombagira, não as misturo, né, entende? Em função da energia, das energias. Então, assim, meu irmão, se o guia entender que não tem problema, pode deixar ela colocada na imagem da entidade ou do orixá, tá certo? Muito obrigado pela sua participação e muito axé. Eu tenho aqui a pergunta da Andréia Ferreira. Simpatizo com a Umbanda como consulente. Tive um sonho que eu estava em um terreiro e um filho da casa se dirigia a mim e dizia que uma pombagira cigana pretendia trabalhar comigo, na vibração de Iemanjá. E eu deveria utilizar roupas amarelas nos trabalhos e me entregava uma ferramenta que não consegui identificar. Gostaria de saber até que ponto isso seria algo possível. Bom, vamos por partes, irmãs. Tem filho da casa de mim. Dizia que uma pombagira cigana pretendia trabalhar comigo. Até aí, tudo bem. Nós temos, foi que já foi dito num programa aqui, nós temos as ciganas que atuam na linha de ciganos mesmo, para fazer os trabalhos de gira de cigana, e nós temos também as ciganas que atuam na força de pombagira cigana. Então, até aí, sem problemas. Na vibração de Iemanjá, sem problemas. E eu deveria utilizar roupas amarelas nos trabalhos, e me entregava uma ferramenta que não conseguia identificar. Com relação a roupas amarelas, nós entendemos que, seja, pelo menos na nossa casa, irmã Andréia, seja gira de esquerda, seja gira de direita, nós trabalhamos sempre de branco. Sabemos que tem terreiro que trabalha, principalmente em giras dos senhores Exu e senhoras Pombagiras, de preto e de vermelho, ou só de preto, ou só de vermelho, enfim. Com relação à roupa amarela, nós teria-se que estar conversando com a sua pombagira, entender essa situação, o porquê da saia amarela, né? E se realmente ela atua na força de pombagira. Porque muitas das vezes, numa gira de cigano e não de Exu, utiliza-se o colorido. Né? Na gira de ciganos, o colorido é muito predominante. Então, o amarelo pode-se entender de que ela não seja uma cigana que atua com força de pombagira e sim de cigana. Então, aconselho, irmã, você praticar os seus estudos, fazer o seu desenvolvimento, entender melhor essa situação, e se você for médio de incorporação, que você, quando você der passagem para essa pombagira ou para essa cigana, com certeza ela vai falar de tudo o que ela precisa, desde guia até as vestimentas, enfim. Tá certo, minha irmã? Agradeço pela sua participação, e se ficou alguma dúvida, por favor, me manda um e-mail durante a semana, eu vou estar te respondendo, tá certo? A você e a qualquer outro irmão ou irmã que tiver essa necessidade. Só lembrando, o nosso e-mail é centrodeumbanda@live.com. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa Raiz da Umbanda. Agradeço muito pela participação de todos, agradeço a Rádio Toques de Aruanda, ao Alan, à Vânia, que disponibilizaram esse espaço para nós. Lembrando só mais uma vez de que nós teremos trabalho nessa sexta-feira, na Força de Caboclos, na Força das Caboclas, no nosso terreiro, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Tá certo? Gostaria de fazer só uma oração para encerramento. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nossos guias, nossos orixás, e agradecer mais uma vez pela proteção e sustentação para a realização dos programas de hoje. Muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. E agradeço vocês pela audiência, e até a próxima semana com mais um programa Raízes da Umbanda. Muito axé, muita luz e uma ótima semana para todos. Forte abraço. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras.
Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos